Pessoal, e aí? Tudo bem? Márcio aqui da Imperial College Enterprise. Vamos a mais uma dica gramatical aqui em nosso canal? Pois bem, passei um tempo meio longe, né? Afastado aí, mas eu não estava doente, não. Estava não. Eu estava estudando, não? Estava fazendo pesquisa, não é? Então, vamos a uma dica gramatical. A frase que iremos analisar, nós vamos dividi-la, tá? Primeira parte, segunda parte, para que possamos entender, não é, a sua estrutura e saber exatamente o que a frase quer dizer. Tudo bem? Vamos lá. If I had had the second chance, if I had had the second chance, I would have done everything differently. Vamos de novo. If I had had the second chance, I would have done everything differently. Bom, vamos traduzir para que saibamos o que nós estamos falando, tudo bem? Não que eu concorde com tradução, tá? Que eu já disse outras vezes que tradução não é o caminho para quem realmente deseja aprender a falar inglês. Mas como nós estamos falando de estrutura gramatical, nesse caso a tradução, ela, digamos assim, ela é bem-vinda, vamos dizer assim, tá? Então vamos lá. Primeira parte. If I had had the second chance. If I had had the second chance. Se eu tivesse tido a segunda chance. Olha só. Se eu tivesse tido a segunda chance. Nós estamos falando, tá, de algo que não aconteceu no passado. Não é? É como se trabalhássemos assim. No passado tivemos uma chance e foi o suficiente. Mas aí queríamos uma segunda chance, mas lá no passado. Essa chance não aconteceu. Você não teve essa chance. Não? Então, você retrata, digamos assim, um passado perfeito. Em inglês, had. Mas aí, não é? Nós estamos trabalhando uma questão hipotética, né? O que teria acontecido se eu tivesse tido a segunda chance? Seria mais ou menos isso. Portanto, if I had, não é? No comparativo com a língua portuguesa, nós estamos trabalhando o pretérito mais que perfeito do subjuntivo. E se compararmos, não é? Ou seja, se perguntarmos qual é o tempo verbal que nós estamos trabalhando em inglês, poderíamos dizer que seria um passado perfeito. I had. E aí, traduzir fica até estranho, né? Eu tinha tido. Um pouco estranho. Mas não deixa de estar correto. Agora, if, o problema está na conjunção. Porque o que acontece? Ó? O if, ele altera a estrutura se compararmos à língua portuguesa. Porque, ó, if I had, certo? No comparativo com a língua portuguesa, nós estamos trabalhando pretérito imperfeito do subjuntivo. Porém, depois do primeiro had, aparece mais um. E aí muda de novo a estrutura. E no comparativo da língua portuguesa altera novamente. Por quê? If I had, pretérito imperfeito do subjuntivo. If I had, pretérito mais que perfeito do subjuntivo. E aí nós temos que tomar cuidado com a concordância. Porque na segunda parte, não é? Nós dissemos I would have done everything differently. Eu teria feito tudo de forma diferente. É aquela história. If I had had a second chance. Se eu tivesse tido a segunda chance, eu teria feito tudo de forma diferente.
E olha só, porque a partir do momento que nós sabemos exatamente o que nós estamos falando em português, obedecendo às regras gramaticais, fica bem fácil colocar isso para o inglês. Fica muito mais fácil. Não tenho a menor sombra de dúvida disso. Tá? Porque a gramática, quando ela é bem trabalhada, bem estruturada, você se faz entender através dela. Essa é a razão pela qual nós aqui na Império Com trabalhamos com comunicação escrita. Nós damos muita ênfase na comunicação escrita, que é o que faz com que você tenha condição de trabalhar uma comunicação verbal de forma correta. Portanto, vamos conversar. Porque, olha só, ao falarmos If I had had the second chance, nós estamos trabalhando uma hipótese que não aconteceu lá atrás. Uma situação hipotética que não aconteceu lá atrás. É uma situação. Porque se eu tivesse tido a segunda chance, entendeu? What would have happened if I had had the second chance? O que teria acontecido se eu tivesse tido a segunda chance? Olha só. What would have happened if I had had the second chance? O que teria acontecido se eu tivesse tido a segunda chance? I would have done everything differently. Então, percebe-se claramente que quanto maior o domínio gramatical, melhor é a sua fluência em inglês. Porque eu entendo que o problema do inglês, ele está em pensar inglês. O difícil do inglês é aprender a pensar inglês. E isso demanda tempo, infelizmente. Porque assim, ó, é por uma questão de honestidade, tá? Porque assim, eu nunca vou dizer assim, olha, eu levei muito tempo, tá? Eu vou falar por mim. Eu levei muito tempo para chegar onde eu cheguei. Cada um é cada um. Eu nunca vou dizer assim, ó, fulano, ciclano, bertrano vai aprender inglês levando o tempo que eu levei. Cada um é cada um, tá? Mas demanda tempo. Demanda tempo, disciplina, a pessoa precisa gostar, precisa, né? Pensar assim, o inglês é necessário? É necessário? Porque para aprender inglês, eu falo abertamente aqui no canal sem problema nenhum, precisa gostar de inglês. E precisa gostar também de português, tá? Eu falo abertamente no canal sem o menor problema, porque o meu intuito é ajudar, é contribuir para que você aprenda a falar corretamente, não só o inglês, como também o português, certo? Porque esta análise que nós estamos fazendo, tá? If I had had the second chance, se eu tivesse tido a segunda chance, I would have done everything differently. Eu teria feito tudo de forma diferente. Quer dizer que então nós estamos trabalhando um passado, nós estamos trabalhando uma ideia. O que teria acontecido se eu tivesse tido uma segunda chance lá atrás? Ah, eu teria feito tudo diferente, certo? Portanto, olha só, a estrutura gramatical ela serve justamente para que você tenha um chão firme, para que você possa caminhar. Por isso que é extremamente importante trabalhar comunicação escrita para que você tenha uma comunicação verbal, digamos assim, respeitável. Para que você possa trabalhar comunicação sem pecar. Tá? É evidente que ninguém vai transformar você em uma pessoa que não cometa erros. Isso é humanamente impossível. Tá? Então vamos com calma. A ideia é trabalhar uma comunicação correta e eficiente para que você possa falar, a pessoa entende, a pessoa fala e você entende, ou seja, estabelece comunicação. Essa é a missão da Empirical Enterprise. É fazer com que você tenha condição de entender o nativo consiga entendê-lo, ou seja, que vocês consigam estabelecer comunicação. Tudo bem? Então, esta frase hoje aqui analisada, If I had had the second chance, I would have done everything differently.
podemos simplesmente traduzir agora com toda a certeza do mundo que, se eu tivesse tido a segunda chance, eu teria feito tudo de forma diferente. Uma dica muito legal, realmente, eu de coração, eu espero tê-lo ajudado. Chamo-me Márcio Antunes, aqui da Império Conland Enterprise. Eu vejo vocês, se Deus quiser, no próximo vídeo.